cara, peraí. Vamos trocar. Sabe por quê? Eu tô pegando aqui. Não. Sejam muito bem-vindos ao seu podcast preferido do YouTube, chamado Pod Cereja, agora com a co-criadora deste nome, aqui deste canal. Bem-vinda, Nath! Eva, obrigada pelo convite, maravilhosa. É uma honra ter você aqui. E você que tá aí de casa e não tá entendendo nada, quem deu o nome a esse podcast foi a Natália. Sim! E hoje, ao invés de ser entrevistadora ou entrevistado, nós vamos até um papo juntas que envolve criatividade, envolve o nome, envolve tudo. Mas primeiro, Nath, se apresenta pra gente. Quem é a Natália? Boa, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, pessoa que eu gosto demais, que eu tenho o prazer de conviver semanalmente, mas que eu acompanho sempre. Eu sou muito fã, admirada mesmo. Mas eu sou a Natália e eu tenho 32 anos, sou publicitária, sou empresária também. Hoje eu tenho uma sociedade, uma empresa de marketing. Sou Dinda da Isabela, gosto muito de falar isso. Hoje sou uma Dinda muito babona, mudou minha vida completamente. E sou uma fã de viver a vida de forma mais divertida, mais leve. Essa sou eu. Que bom, Nath. Então, conta pra gente começar primeiro com o lado profissional. Como que surgiu a 3Eds? E como que surgiu a publicidade na sua vida? Publicidade, bom, eu formei em 2015, já tem um tempinho aí, né? Eu já falei minha idade, então eu já ia falar, não façam as contas, mas já entreguei a idade. Formei em 2015 e surgiu muito de uma ideia, um insight que a minha irmã me deu. Aquela coisa, né? Você tá ali no terceiro ano, você tem que decidir no que fazer, aí você vai pra um lugar que talvez não seja, você não tem o mínimo de afinidade possível. E minha irmã falava isso, falou, Nath, eu acho que publicidade tem muito a ver com você. É uma vibe mais criativa, eu te vejo muito nisso. Não sei porquê, mas eu acho que combina com você. Vê um pouco mais sobre isso e tal. E comecei a pesquisar e, cara, achei que realmente fosse a minha vibe. E passei, gostei demais. Então a publicidade começou lá atrás. E aí eu vim, depois, já atuando no mercado. Sempre atuei na área do marketing, de fato, né? E vim me apaixonando. E a 3Eds, ela surgiu muito desses encontros que a gente tem, né? A gente vive tendo encontro com pessoas, conhecendo pessoas, outros negócios, outros segmentos, enfim. E eu conheci um cara que hoje, além de ser meu sócio, é meu amigo, que me chamou, cara, vamos montar um negócio juntos. Acho que a gente tem tudo pra crescer, ter uma empresa legal, e eu conheço um outro cara que também toparia esse desafio. E assim surgiu. 3 malucos aí, que mal se conheciam, resolveram tentar criar uma empresa do zero. Eu vejo muito, Nath, que, por exemplo, eu conheci um pouquinho da 3Eds, e algo que me fascinou lá é que vocês têm processos claros e que não são burocráticos, porque vamos com calma. Ontem, eu atendi 2 alunos e eles eram, assim, loucos por resultado. E eu sou um pouco incomodada com isso, porque eu acredito que o resultado, ele sim é um resultado de um processo bem feito, só que um processo que não é burocrático. Eu vejo muita empresa que tem, eu tenho 100 processos estabelecidos, mas dos 100 precisava de 3 para a empresa rodar. Então, algo que eu vi na 3Eds e que eu fiquei muito feliz é que vocês têm processos muito claros e os necessários para fazer acontecer. Somada a isso, uma flexibilidade muito bacana. Então me conta como que vocês conseguem organizar processos, criatividade, todas essas mentes ali pensando juntas para fazer o negócio dar certo. Boa. Bom, eu acredito assim que um dos pilares ali que formou a cultura da 3Eds hoje é muito isso de você ter muita transparência em tudo que a gente faz ali dentro e também essa coisa de ser muito próxima da galera que trabalha com a gente. Então, um dos pontos que eu vejo que talvez seja um diferencial, mas que não deveria, é ouvir muito. A gente troca muita ideia com o time, que é quem tá ali na linha de frente, quem tá no campo mesmo, né? Pra entender, de fato, o que a gente pode melhorar, onde que a gente pode otimizar um processo, onde que a gente pode, talvez, estender um pouquinho mais. Então, a gente ouve muito o time, a equipe, pra aí sim ir moldando esses processos. E é um dos grandes diferenciais que a gente tem mesmo. A gente deixa os processos muito claros, assim, porque é o que faz, é a base, né? Para deixar tudo organizado, tudo bem definido. Então a gente tem isso muito claro e a gente já
coloca isso na mesa desde o início, assim. Entrou um colaborador novo, a gente já expõe. Entrou um cliente novo, um projeto novo, a gente já expõe. Isso faz tudo acontecer de forma bem mais fluida também. E você acredita que você é uma pessoa criativa? Cara, por muito tempo eu acreditava mais, sabe? Eu acho que a gente vai... eu não falo que a gente vai atrofiando, porque isso constantemente a gente vai absorvendo novas informações, a gente vai treinando, enfim. Mas eu já fui muito mais. Hoje eu acho que sou muito mais do processo e dessa questão de organizar, de fazer acontecer, de fazer dar certo. Até a galera que trabalha comigo fala que eu sou muito sistemática, né? Então eu vejo que eu sou mais para esse lado do que criativa de fato. Mas a minha veia criativa, ela se mantém ali, não tem como. É algo que eu gosto muito, né? De ver uma coisa... sair do comum, algo que talvez alguém não pensaria. Então, eu me considero, mas já fui mais. Mas eu vejo essa pessoa, tanto que na aula que a gente teve, que era a simulação de um podcast, onde saiu o Pode Ser, gente, vocês não estão entendendo. Isso. Estávamos, eu e Nath, de dupla. Alana, mas você é facilitadora. Gente, mas eu amo tá ali, ó. Eu torço pra não dar dupla. Foi um convite meu, hein? Eu falei, vamos, sobre aqui, ó, vamos comigo, por favor? Eu tava desesperada nessa aula. Ela, do nada, falou, vamos simular um podcast aqui. Eu falei, cara, não dá certo. E deu muito certo. Olha ele aqui, né? Dando certo e funcionando junto. Então, assim, eu sempre tive essa pessoa muito criativa, muito flexível, que faz as coisas acontecerem, sempre surpreende a gente na aula. Então, parabéns pela criatividade. Agora, me conta na hora que a Nath tá sendo só a Nath. O que você ama fazer? Eu amo trabalhar, é algo que me dá muito prazer, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de ver as coisas surgindo também, sabe? De começar algo, de ver um projeto crescer, de sentar ali, investir um tempo em pesquisar, estudar. Era uma coisa que eu não gostava muito de fazer, confesso, eu não gostava muito de estudar. Eu tinha, não chega a ser aversão, mas era uma birrinha, sabe? De sentar e tentar entender um assunto e tal. Hoje, como eu já atuo em uma área do marketing que existem várias outras micro-áreas dentro, então eu já gosto muito de aprender coisas novas, de entender recursos novos, de ver possibilidades para poder sugerir também para clientes ou até para o time, né? Como a gente tem uma empresa ali, tem pessoas, famílias dependendo da gente também. Então é muito bom você poder colocar isso na mesa também para outras pessoas entenderem. Então hoje eu já gosto. Mas além de trabalhar, eu gosto muito, muito, muito de ficar curtindo a minha família. Amo. Cara, eu amo juntar a turma, comer uma comidinha massa, conversar, trocar ideia. Gosto desses momentos de qualidade, de assistir filme. Amo assistir MasterChef. Amo. Isso é uma curiosidade, tá? Eu e minha irmã, a gente ama. Eu e minha namorada, minha esposa, a gente ama também assistir MasterChef, assistir... Netflix, os seriados. Não entro ainda em dorama porque não aprendi, tá? A gostar disso. Mas, bom, eu tô aqui pra aprender, né? A gente vive aprendendo. Fiquei feliz em saber que a gente vive aprendendo. E vou puxar... Muito bom! Muito bom! Acha onde é? Aí. Achei. Aê, conectou! Sou da tecnologia. Já aconteceu 3... Daqui a pouco a gente quebra esses paredes. Derrama água. Não vou falar porque isso pode acontecer. Não, para com isso. Mas deixa eu te puxar essa veia do dorama, então. 2 coisas, na verdade. Quem tá assistindo a gente aqui agora, você aí de casa que tá assistindo esse episódio, porque na sala eu perguntei quem fala epi, quem fala bi, mas este episódio... Aqui no canal, em alguns episódios anteriores, eu expliquei como que a gente libera a criatividade. Processos criativos, na verdade, sem falar, você precisa de um método, nada disso. Mas tem um vídeo aqui específico sobre criatividade que vocês vão amar conhecer um pouquinho mais. E agora, falando de doramas, Nath, já que você ainda não entrou nessa área, caso você tenha interesse em entrar, eu tenho alguns a te indicar. Por onde começar, Alana? Por onde começar? Eu sei que o pessoal anda grilado na internet, tá? Porque todo mundo falando assim, vai começar a assistir dorama e vai assistir Pretendente Surpresa, Pousando no Amor. Não vou te indicar esses, tá? Eu te indicaria Olo, muito bom, assista.
perfeito. Você vai amar. É um holograma. Gostei do nome. Você vai gostar. Muito bom, muito bom. Você é Humano também. É muito bom. Também tem ele na Netflix. E tem um que eu acho que ele é menosprezado, tá? Que é Rei Eterno. A melhor cenografia da vida! Da vida! Desse ecossistema se chama Rei Eterno. E as pessoas esquecem que ele existe. Mas eu indiquei aqui só coreanos, tá? E eu tenho uma veia do dorama chinês, então eu amo dramas chineses. Tudo isso na Netflix. Na Netflix tem uma coisa que quem não é do mundo às vezes não conhece desse universo, tem uma plataforma exclusiva de doramas que chama Viki. Então tem no Viki também? Então tem. Buscando a gente em todas as plataformas possíveis, a gente é bem encontra. acessível. E aí, por último, que eu deixaria, que é um super fofinho, que chama A Melhor Coisa. É um dorama que mexe comigo e é desse ano e é lindo. Um dorama chinês, então vale a pena. Legal. E qual que é a pegada? É um drama, é romance? Eu realmente tive zero contato. Eu ouço as pessoas falarem. Eu tenho uma amiga, Mari, te amo muito, meu amigo. Eu tenho uma amiga que gosta demais. Ela realmente gosta muito. Ela colocou isso pra mãe dela assistir. A mãe dela assiste pra caramba também, mas eu não sei nem pra que rumo que vai, sabe? Tá, então vamos por partes. Rei Eterno tem muito romance, mas ele traz, por exemplo, o primeiro episódio, eu falei, não vou assistir mais estranho, porque tem sangue, tem um pô pra tudo quanto é lado, eu falei, isso aqui não é pra mim. Mas eu me apaixonei porque tem 2 mundos, tem magia, muito bacana. Olo também tem uma pegada mais romântica, só que tem inteligência artificial, tipo assim, é perfeito. Tem romance, mas tem muito drama envolvido, então é muito bom. Agora, esse último, que é a melhor coisa, que é um drama chinês, ele é mais calmo. Ele é um romance que vai muito pra eu escolhi você, então eu confio em você, sabe? A Nath falando, misericórdia. Agora, uma coisa que o pessoal não lembra é que Round 6, que todo mundo fala, mas Round 6 é dorama. Mas todo mundo morre. Mas é dorama. Então, assim, acaba que doramas são séries asiáticas. É um contexto geral. E aí tem as de romance, tem as de ação, tem um mix de séries ali que envolve esse universo. E você acha que começou com o Round 6? Porque o Round 6 foi um boom. Eu, inclusive, assisti. Eu assisti, confesso, só a primeira, porque depois pra mim ficou bem maçante, mais o mesmo. Na verdade, antes já tinha muito, mas era um negócio pouco falado. Porque tinha muito o estereótipo de, porque aí é coisa de um universo muito, não é infantil, muito adolescente. E não era. Hoje a gente já vê que o pessoal tá mudando um pouco a cabeça quanto a isso. Mas eu falo que é um lugar, um momento meu também, que eu falo que libera muita criatividade, porque você começa a pensar muito fora da caixa. A gente tá acostumado a ver, a se inspirar muito em séries norte-americanas e acreditar naquele mundo ali. Então, quando você pega um dorama que tem uma narrativa totalmente diferente, surpreende. Não é pra todo mundo, mas eu sempre indico porque eu acredito que é bom aquecer o coração. Entendi. É aquilo, é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Exatamente. Boa, mas não é só dorama que você gosta, né? Ou você só dá chance pro dorama? Não é só dorama que eu gosto. Inclusive, eu estou com a minha camiseta dos meus 8 maridos. Foca na minha camisa, por favor. Zoom, por favor. Brincadeira da parte. Explique. Quer que eu me explique? É bom explicar, né? Sim, Imagina. sim. É o seguinte, na verdade, eu comecei no dorama, mas depois eu fui pro K-pop. Só que aí é outra coisa. Por exemplo, essa banda, o Stray Kids, eles vieram pro Brasil esse ano, eu não fui no show, e um lema que eu tinha era, eu não gosto de show, mas se o Stray Kids vier, eu vou. Não fui. Mas, por exemplo, eu comecei a acompanhar Stray Kids por conta de uma série que tinha, que chamava Kingdom, e eles ganharam. Tipo um reality show, e eles ganharam, eu comecei a acompanhar e ouvir as músicas. Não são todas as letras, você fala, nossa, que letra... Porque eu também tenho umas que eu falo, gente, olha o que os meninos estão... Mas é o estilo deles. Mas mais do que a letra, mais do que... Não. É a forma que eles criam. Então, um MV é quase um espetáculo. Assim, é quase uma produção cinematográfica. Então, os meninos se dedicam muito pra fazer acontecer. Eu sou encantada pela forma que eles fazem. São mentes extremamente criativas. Tem uma música que eu gosto muito, que é a versão japonesa, que é Circle. Perfeita. Perfeita. Pra gente que gosta de pensar no universo que ele não tem fim, que ele vai, é uma música
É essa. Então você curte mais essa pegada artística mesmo, o negócio por trás, né? Exatamente. Entendi. É Bonito, bonito. Uma ótima defesa. Mas eles têm outros, a gente tem um trauma também dentro do Stray Kids, tem uma música que chama Domino, que não recebeu MV. Então, Stray Kids faça. Mas, enfim, não recebeu, mas que a gente esperava que tivesse. Mas e você, Nath? O que você assiste nas horas vagas? O que você consome? Além de MasterChef. Eu gosto muito de suspense, mas não é o suspense aquele que beira o terror ali, não. Terror, eu não gosto. Eu realmente tenho medo. Eu começo não sei, tenho medo, pavor. Agora, a parte de suspense eu acho muito legal. Suspense eu adoro, comédia, amo comédia, filme nacional, cara, eu vou em todos, realmente, juro. Eu acho muito, muito legal, acho que é muito realidade ali, né? A gente entende a piadinha que eles estão fazendo. Assim, claro que não são todos, mas alguns são muito legais, eu amo. Mônica Martelli, adoro, Ingrid Guimarães, Tata Werneck. Tá vindo com um filme novo Tá vindo, aí. as duas juntas, acho que é a primeira vez, inclusive. Das duas juntas. Elas são muito amigas, mas acho que filme, eu posso estar errada, mas filme juntas eu acho que elas não fizeram ainda. Então, assim, eu tô doida pra ver. Tô doida pra ver. Eu gosto de romance também, mas não muito, tem que ser uma comédia romântica ali, sabe? É mais nessa vibe. Então vamos abrir a caixinha da família agora? Bora. Quem que é a sua maior inspiração dentro da sua família? Pesado, hein? Pesado. Eu falaria a minha família, sabe? Dentro de casa, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã. Falaria eles porque, cara, eu sou muito fã, assim. Eu sou uma pessoa que falaria horas da minha família. Mas muito pela criação que eu tive. A criação que eu tive foi explicada o que é família, o significado de família, o porquê que você tem que estar junto ali nas horas fáceis e difíceis, comemorando ou não. Então, sempre foi muito claro isso pra mim. E eu falaria facilmente a minha família. Assim, os três são, de longe, a minha referência de vida. E muito porque eles são muito diferentes uns dos outros, né? A minha irmã, ela cara, eu até talvez me emocione pra falar. Porque minha irmã, a gente brinca que é verdade, mas a gente fala que a gente é alma gêmea uma da outra. Porque a gente é muito... Só a gente se entende, sabe? A gente se respeita, a gente se ajuda, a gente se... Enfim, é uma relação muito bonita. E eu vejo isso, eu consigo perceber isso, mas as pessoas também que convivem com a gente falam muito disso. Falam, cara, vocês duas são diferentes. Então, a minha irmã, ela é uma baita de uma inspiração, exemplo. Ela é fortaleza, assim, sabe? E minha mãe, nem sem palavras. A gente é muito amiga. Eu vejo que a gente conversa de tudo abertamente. A gente se ajuda também. É uma relação gostosa, sabe? De bastante confiança ali. E de trocas legais também. Nada só de sim, senhora. Pelo contrário, é uma relação muito boa. Minha mãe é muito positiva, muito pra cima. Ela é também... ela sempre foi a referência que eu tenho dentro de casa de pessoa mais... Como é que eu posso falar? Realista, sabe? Mais pé no chão, mais firme. Ela sempre foi essa pessoa dentro de casa. E já meu pai, ele era... ele vai continuar sendo pro resto da vida, mas ele era a pessoa mais sonhadora, mas você quer conquistar o mundo? Vai, eu te ajudo, sabe? Ele dava um impulso. Então, ele era mais sonhador e minha mãe era mais realista. Então, eu sempre tive muito equilíbrio dentro de casa. Eu sempre tive tudo. Meu pai, ele andava a pé pra gente andar de carro, se precisasse, sabe? E, ao mesmo tempo, sempre fui muito cobrada pela minha mãe e eu sempre dou esse exemplo. Minha mãe talvez brigue um pouco por isso, mas é um exemplo que é muito tempo atrás, mas que dá pra entender, sabe? A relação, o que é cada um ali. Mas a minha mãe, eu lembro certinho, ela era do tipo de pessoa que, quando eu era mais nova, né, eu pedi emprestado. Eu falei, mãe, me empresta R$10. Na época, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas R$10 era, né, ok e tal. E aí ela, claro, meu amor, lógico, foi, me emprestou e tal. E aí... Passaram alguns dias, ela foi e me cobrou esses R$10. E meu pai, eu podia pedir, sei lá, 1.000. Claro, toma. E se eu desse de volta, era uma ofensa.
E minha mãe não, cobrava os R$ 10, cobrava R$ 1. E aí, lógico, na época eu não entendia, né? Mas depois eu fui entender. Ela falava isso, ela falou assim, você me pediu emprestado. Você não me pediu, eu te daria R$ 10, tranquilo. Mas você me pediu emprestado, então você tem que entender as coisas, você tem que entender, eu tô te criando pro mundo e tal. Então isso sempre fez muito sentido na minha cabeça. Sempre foi muito bem equilibrado, sabe? Isso é muito bacana, porque quando a gente tem um ambiente em casa que a gente consegue confiar, que a gente consegue ser a gente. Eu falo que hoje muito se pensa ou muito se diz, eu não sou criativo, eu não consigo ter um ambiente de me comunicar, muito pelo próprio ambiente da própria casa. O lugar mais seguro pra gente deveria ser a nossa casa. Então, você que tá ouvindo que há muito tempo não conversa com seus filhos, não senta numa mesa pra conversar, senta e conversa. Porque isso é essencial. E é muito interessante porque minha mãe também tinha essa de, não, eu tô criando a Lana pro mundo. Ou seja, tem que ter esse equilíbrio do sonhador com o disciplinado, mas mesmo que não tenha, que tenha esse ambiente de uma conversa leve, de uma troca gostosa. Porque no final, o que fica de tudo é o que a gente aprendeu e o que a gente vai passar pra frente. Eu penso assim que muito se coloca sobre a gente precisa mudar algo, a gente precisa fazer um país melhor, mas a gente não começa dentro de casa. Então a gente nunca vai mudar a realidade de fora se a gente não estiver em casa. Então, perfeito. Parabéns pela sua família. Parabéns, família da Nath. Parabéns. A sua é assim também, né? Eu imagino. É bem isso. E você tem uma irmã? Tenho. Eu tenho. Eu fiquei sabendo recente, não sei de onde. Acho que é seu Insta. Eu tenho irmã, eu tenho sobrinho também. Por causa do sobrinho. Por causa do sobrinho. Verdade. Porque eu descobri que eu não era Dinda. Você ficou super decepcionada. Fiquei. Decepcionada? Triste? Não, eu fiquei ofendida porque eu não tinha essa categoria na minha família. Eu lembro que você perguntou se você é Dinda. Mas você não é tia? Eu falei, não, eu sou tia e Dinda. E você ficou ofendidíssima. Eu queria descobrir como que eu ganhava outra carteirinha. Essa medalha. É verdade. Eu acho que eu conquistei ela. Ao longo aí dessas próximas caminhadas, eu senti que eu conquistei o meu caráter de Dinda. Eu sinto outra categoria, outro peso. Exato. Peso de importância, de responsa. Exato. Porque tia você não tem como escolher. Dinda, hoje eu me sinto Dinda. Entendeu? Dinda é um negócio, vou falar. E hoje eu sou. E como que é essa relação? A minha vida, ela mudou, assim, demais depois que a minha filhada chegou, que a Bebela, a Isabela chegou. Eu sempre quis ser tia. Eu sempre ficava no pé da minha irmã, porque minha irmã ela começou um relacionamento com o esposo dela, né, hoje atual esposo, muito nova. Eles tinham 14 anos. Juro. Então é uma relação muito antiga. E tanto que é uma referência que eu tenho de relacionamento, né? E aí eu sempre ficava no pé, tipo, cara, eu preciso de uma sobrinha, um sobrinho, eu preciso, cara, já tá na hora aí, né, e tal. E aí, recente que eles tiveram, a Bebela tem 1 ano. Então, depois que ela chegou, tanto que as cunhadas, eu lembro certinho, as cunhadas, a sogra da minha irmã, falou, nossa, quando a Bruna me falou que tava grávida, eu pensei em você na hora, porque eu sempre falei. Eu falei assim, cara, eu nasci pra isso, sabe? Eu nasci pra ser tia, pra ser Dinda, sei lá o quê. Enfim, e ela mudou muito minha vida pra melhor, obviamente. Tanto que a gente já falou disso em algumas vezes, eu já falei disso algumas vezes em sala de aula com você, que ela me fez mudar algumas coisas que eu fazia antes, sabe? De dar mais... de ficar muito tempo no trabalho. E olha que... Antes de voltar pra casa, né? E olha que eu gosto da minha casa, sempre quando eu morava com a minha mãe, eu amava ir pra casa, descansar, comer alguma coisa com ela. Então, nunca foi, não quero ir pra casa, nada disso. Mas agora, cara, das 6 horas, 6 e pouquinho, eu já tô louca pra ir embora, pra passar lá na casa da Bebela, dar um beijo nela. Então, assim, passar mais tempo com ela, sabe? Então, muita coisa mudou pra melhor. Fora, obviamente, é um amor, assim, é absurdo, sabe? Eu acho que não existe escrito o tamanho que é. É algo... É tão surreal, tão único, né? Porque eu lembro, por exemplo... Isso é uma coisa que eu nunca falei. Quando o Noah meu sobrinho fez 1 ano e pouquinho, ele vai fazer 3 anos agora. Quando ele fez 1 ano e pouco, eu olhava e pensava assim, eu queria chegar em casa, porque eles não moram aqui em Goiânia mais, mas eu queria chegar em casa e queria que ele corresse e falasse titia, que eu achava o máximo, que eu via as crianças fazendo isso. E eu lembro que as primeiras 4 vezes que eu cheguei em casa, ele não fez isso. E eu pensava, preciso melhorar, tô errando, errei na vida. Só que não era a fase ainda, tudo...
cada momento deles é uma fase, é um crescimento pra eles, né? E agora, toda vez que eu saio, eu tô lá, mas aí eu vou comprar um feijão. Quando eu volto, ele tá, titia, titia. Então, esse momento é tão louco. único, assim, é tão... que eu fico, meu Deus. Exato, a Isabela começou a dar uma choradinha quando eu vou embora, quando eu tenho que trabalhar, ou quando eu entro no carro, ela começou a dar uma chorada do tipo, não vai. Aí assim, eu choro junto, lógico. Nossa, eu passo mal. Porque é isso, né? Eu acho que é muito uma forma desses micro seres humanos falarem, cara, isso é muito importante na minha vida. Assim como a gente, como eles são pra gente, a gente é pra eles também. E, nossa, é absurdo, é um sentimento muito bom mesmo. É algo único, assim, pra gente. Exato. E me conta um pouquinho da sua relação com seu pai. Como era? Cara, meu pai, Alana, ele sempre foi referência de ser humano, assim, pra mim. De pessoa gentil, de pessoa educada, de pessoa caridosa. Tanto que eu aprendi a ser caridosa com meu pai, sabe? De ver os exemplos dele. Meu pai, ele andava... Claro, são detalhes, são coisas que a gente consegue fazer, mas mesmo sendo mínimo ali, é algo que é bonito de ver. Meu pai, ele andava com cesta básica no carro. E aí ele parava, ele sempre doava pra alguém. Perguntava se a pessoa queria e tal, na rua, sabe? E normalmente era pra catador de papel ou alguém que tava mais em uma situação assim. E eu via aquilo. E como isso, a gente foi criando o hábito disso também, sabe? Foi pegando pra gente. Eu e minha irmã, a gente faz isso. E aí eu fui vendo que pra gente era muito, entre aspas, comum ali fazer isso, porque a gente via dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai fazendo isso. Mas para as outras pessoas não eram tanto. Então, para todo mundo, às vezes eu tava com alguém no carro e descia, entregava, e aí as pessoas, nossa, me emocionei, não sei o quê. Então acaba que é aquela coisa da corrente do bem, né? Não sei se você já assistiu esse filme, inclusive. Não. Cara, é um filme que assista. A Corrente do Bem. É muito antigo. Não sei nem se tá em alguma plataforma aí. Mas vale a pena. É a corrente do bem, que é isso, né? O exemplo ali, o bom exemplo de algo, ele acaba gerando um movimento também. E meu pai, ele sempre foi referência de tudo, assim, pra mim. Ele era o cara que fazia a gente ser feliz, sabe? Uhum. Tanto que ele é muito lembrado por isso. Que foi algo que eu falei, acho que numa das aulas também, que aonde que eu quero chegar, sabe, na vida e tal. Eu quero chegar numa dessas fases aí, onde eu vou ser lembrada também pela pessoa que eu fui e tudo, porque meu pai, ele sempre foi assim. Ele deixou um legado muito legal e ele deixou saudade demais também pra muitas pessoas. Não só lá pra galera da minha casa, ou enfim, mas pra muitos. Então, ele faz uma baita falta. Ele deixou a marca. Deixou a marca. Isso é tão forte, porque, por exemplo, esses dias, no dia que eu gravei o vídeo onde eu comentei sobre a minha mãe, eu tinha achado uma coletânea de uns livros, né? E eu sempre me perguntei por que eu era como eu sou, né? Sempre, mas eu não achava... A resposta que eu achava era porque minha mãe me criou bem. Minha mãe deu um jeito e falou assim... E assim, deu um jeito literalmente, porque ela não tinha uma referência... Claro, minha avó é maravilhosa, meu avô é maravilhoso, mas a referência de como ela fez, ela não tinha. E aí eu sempre tive isso na cabeça, mas sempre foi assim, ela me criou assim porque ela teve algo ali que... Ela também sempre teve uma fé muito bonita, então minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito dedicada, enfim. Mas parece que faltava, sabe? Uma resposta que eu queria entender o que era. Aí no dia que eu gravei o último vídeo, eu encontrei uns livros e falei, gente, eu lia esses livros quando eu era pequena, minha mãe lia esses livros pra mim. E aí tinha o livro de compartilhar, o livro de abraçar, mas tudo bem até aí. O dia que eu voltei pra Goiânia, a gente encontrou a coletânea inteira desses livros. E aí eu trouxe alguns. E é sobre coragem, sobre amor, sobre felicidade, sobre fidelidade, tudo que a minha mãe me ensinou. Não é que é os livros que fizeram isso, mas ela pegou aquilo e falou assim, isso é tão importante que eu vou ensinar a minha filha até isso. Então hoje, quando eu olho e penso, cara, eu vou me revoltar com isso aqui, ou eu vou virar as costas para aquilo ali, eu penso, minha mãe não queria que eu fizesse isso. E assim, ela me ensinou a não fazer isso. Tanto que eu já vi o pessoal falando, mas da onde vem essa alegria, da onde vem essa certeza? É de olhar o mundo do jeito que minha mãe ensinou. Se Deus criou todas as coisas com tanto amor e te criou com tanto amor, olha o mundo com todo esse amor que você tem.
E aí ele vai transbordar na vida de alguém. Então essa mensagem que eles deixam pra gente, eu sinto que é uma mensagem que se a gente tiver a capacidade de passar pra frente tão bem como eles forjaram ela, a gente vai conseguir impactar o que a gente... mais e mais gerações aí pra frente. Com certeza. E assim, a gente se conhece não tem muito tempo, eu e você. E se for pra falar quem é a Alana, eu falaria isso mesmo. Cara, é uma pessoa muito vibes, é uma pessoa muito pra cima. Eu nunca te vi pra baixo, cara, nunca te vi... E assim, não que... Talvez isso seja até um peso que você carregue, tipo, eu sempre tenho que estar assim, mas eu acho que isso é tão natural seu. Isso é feliz. Dá pra ver que você está feliz, sabe? E isso... É claro que a nossa vida é muito difícil, tem altos e baixos e esses baques aí que, né, a gente nunca tá preparado, porque a vida... Ela é um instante, né? A gente nunca sabe de nada. Mas você é muito pra cima, sabe? E isso eu acho que, como a gente é feito de energia, acho que isso puxa muito, né, pra você também. Então você não deixa chegar tristeza perto de você. E a gente tem nossos momentos, mas, cara, não transparece, sabe? Você é uma pessoa muito, muito pra cima mesmo. Mas é uma das propostas da vida é essa, sabe? De não entregar. Porque quando você entrega pra situação, entrega pra tristeza, ou entrega pro... Não que não tem que sentir. Tem que sentir. Tem que sentir. Tem. Mas que seja um sentir e não se ancorar nisso. Ontem eu até tava conversando exatamente sobre aonde a gente tá se ancorando. Às vezes a gente se ancora no medo, e aí o medo é o nosso, tipo, não vou falar porque eu tô com medo, não vou arriscar porque eu tô com medo. E aí o medo se torna esse lugar de ancoragem. Ou então, assim, ancorar em uma pessoa extremamente... de estado extremamente vulnerável. Então, assim, de hoje tá muito feliz e amanhã tá muito triste. Aí você tá feliz quando a pessoa tá feliz, você tá triste quando a pessoa tá triste. Ou se ancorar no contexto Brasil. Aí quando o Brasil tá muito bem, você tá muito bem. Quando o Brasil tá muito mal, você tá muito mal. Se a gente sempre ancorar em coisas que não são... Vou colocar a palavra estável, mas nem é estável, porque quase nada é estável. Mas se você não se ancorar numa fé, se você não ancorar em algo maior, se você não ancorar numa certeza de vida e de que a vida é bonita e que ela é um instante, como você colocou, não adianta. Se afunda. E assim, a gente, nós, né, seres humanos aqui, a gente é feito de emoção também. Então imagina, se a gente não sentir... o corpo sente, né? O corpo, de alguma forma, ele vai pifar. Então, a gente realmente precisa, que foi uma das coisas que eu pude te falar, né? Quando tudo isso aconteceu com você, que foi bem recente, que foi isso, cara. Se agarra às pessoas também que gostam de você, a sua família, a amor, sabe? Que eu acho que não existe receita para esses momentos. Eu passei de uma forma, você de outra, as pessoas passam cada um de uma forma, mas acho que a gente que tem muito isso de ter amigos, de ter fé, de ter união, isso é a força, sabe? Isso vai empurrando a gente mesmo que a gente não queira. Então, foi algo que eu lembrei de te falar, porque, cara, é uma coisa que é surreal, né? Inclusive, a nossa última aula que eu estive com vocês aquela aula foi fenomenal. A gente precisava foi linda. dela. Foi linda. Foi. Inclusive, diamantes da Vox, um beijo pra vocês. The best. The best. Nossa, não pode. Gente do céu. É a melhor. A Alana é a melhor, tá? Ela não tem igual, cara. É a melhor professora de oratória de todo este Brasil. Ai, meu Deus. Depois eu te faço pix. Boa. Mas foi bem importante aquela aula mesmo. Eu vi que você abriu seu coração e isso é uma das suas características também. Olha a barra que você estava enfrentando. Você estava passando por um momento muito, muito tenso e você não expôs isso hora nenhuma. Você quis dar um exemplo de positividade ali, que era sua mãe. E você quis mostrar isso, e aí você se emocionou, obviamente, que aí foi onde você contou o que tava rolando, mas pra você ver, ninguém ia imaginar que você tava vivendo um momento de fragilidade, né? Acaba que a gente fica frágil nesse... Mesmo a pessoa mais alta astral e vibes do mundo fica. E, cara, você ali com a gente, sabe? Dando o seu melhor, isso é absurdo. Eu não sei, acho que é um... Meu, você conseguiria sim, Nath. Não. Sim, eu sou muito molenga. Ixi, eu sou muito, eu sou muito sensível. Talvez não pareça, mas eu sou. Mas você tem uma ótima flexibilidade, o que é muito bom. Inclusive, vamos puxar isso para algum momento que você precisou muito improvisar. Tá? Não vale aqui, tá? Não vale. Aqui é toda hora, né?
Inclusive hoje, sem pautas, sem nada, estamos aqui. Que você precisou improvisar, ou que você precisou ser altamente flexível ali. E foi exatamente esse jogo de cintura que te fez ter um bom resultado. Cara, eu vou falar que eu nunca fui muito boa de improvisar, tá? Você tem essa imagem aí minha, agradeço, continue. Mas, ó, talvez depois das aulas com você, pra quem não sabe, faço aula de oratória com essa belíssima cerejinha da nossa vida aqui. E depois que eu comecei a aula com você, que a gente vai treinando, né? A gente vai dando a cara a tapa ali, aceitando os desafios, como você mesmo sempre falou, cara, procure palco, sabe? Vai e se arrisca. Eu comecei a fazer mais isso, tanto dentro, entre aspas, de casa, que é dentro da empresa, quanto até em outras empresas, enfim. E comecei a entender bem aquela proposta que você falava de eles não sabem que você não sabe, ou que você deixou, que você não sabe não, que você deixou de falar algo, sabe? Uhum. Então vai na sua e tal, e você que manda bem no assunto que você propôs ali para aquele momento. E eu comecei a improvisar, talvez, na insegurança que eu tinha, sabe? Eu era muito insegura em qualquer coisa. Eu seria insegura aqui agora. Então, eu comecei a deixar solto, um pouco mais solto. E flui muito melhor do que você ter um script ali na cabeça, do que você ir pautado. É claro que você tem, em um treinamento, algo assim, que você tá do seu lado profissional ali, né? Pela empresa, talvez, você vai bem organizadinho. Mas deixar tudo muito mais fluido, porque o improviso soa como falta, talvez, até de preparo, até não é profissionalismo, mas de compromisso, sabe? Uhum. Ah, você veio no improviso? Não. Mas eu acho que é mais essa questão de deixar fluir, sabe? Eu deixar fluir, pra mim, funciona muito. Porque fica mais leve, fica mais natural. Eu sentia que antes eu era mais engessado, eu era muito de técnico, e talvez não era legal, sabe? Me ouvir. E hoje eu tô indo mais, vou contar uma história que aconteceu. Aí eu vou, mesmo na pegada profissional, conto e fica muito mais simples a pessoa entender, absorver aquela informação ali. Então, acho que é mais essa pegada, assim. Eu coloco como uma das minhas principais... Técnicas. Técnicas é ótimo, né? Técnica, improviso. Mas, assim, de realmente deixar esse fluir acontecer, porque o que eu mais bato na tecla é o medo que a gente coloca e a gente barra a nossa ideia. A ideia não foi feita para ser barrada. Então, assim, se você tá no palco, se você tá ali, se você tá com o microfone na mão, é porque quem tá ali precisa te ouvir. Então, vai aprender alguma coisa com você. E se a gente quiser esgotar tudo de uma vez só, o que vai sobrar pra próxima? O que vai vir de novidade ali? Então, é muito bom deixar fluir, deixar acontecer. Inclusive, quando eu estive junto com a 3Eds no treinamento, uma das coisas que eu mais gostei ali é que a gente realmente deixou fluir, deixou o pessoal se conectar, foi um treinamento super bacana. Então, assim, teve toda a organização, mas também teve toda a participação, que veio muito dessa proposta de ouvir o que o outro tem a dizer. Porque todas as vezes que a gente coloca algo extremamente rígido, eu vejo muito isso pra quem gosta de começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. E se o fim for aberto? E se você tiver mais tempo? E se você tiver menos tempo? Aí o que a gente faz? Se não tiver flexibilidade, criatividade ou improviso, não dá pra fazer. Exato, e pode até ter um segundo momento, né? Numa dessa aí, num treinamento que você tá dando ali, você entendeu que dá pra você, até comercialmente falando, dá pra você vender até mais algo, sabe? Não, a gente vai precisar de um outro momento aqui, e aí a gente vai fazer isso e isso. Cara, é o improviso que funciona, sabe? Mas é você entender ele, ter o feeling da coisa, né? Exatamente. Nath, e como que você gosta de organizar a sua rotina? Eu sou uma pessoa da rotina, tá? Eu falo isso, eu gosto. Eu falo isso porque eu me peguei, na verdade, entendendo que eu gosto de rotina, quando eu ficava muito tempo viajando. Mesmo viajando a lazer, sabe? Eu ficava com muita saudade. Eu ficava com saudade de ir pra academia cedo, de ir pro trabalho, de fazer minhas coisas lá, da operação mesmo, do braço, né? Almoçar em casa, e aí à tarde, agora ver minha filhada e tudo mais, passear com os cachorros, ficar com a minha esposa e por aí vai. Então, eu me peguei gostando de rotina, sabe?
Mas eu não tenho nada muito organizado, se for pra falar. Eu sou uma pessoa extremamente organizada dentro do trabalho. Eu planejo, eu organizo tudo. Não me pede pra organizar uma viagem. Não farei isso. Eu acho que eu esgotei, sabe, esse meu lado de organização dentro da empresa. E o restante foi com Deus. O restante eu sempre escolho em alguém. Sempre. Pode me chamar pra todas as viagens. Falar, Nath, tal dia, Pirinópolis, eu vou ser a turma aqui, tal. Eu vou falar a seguinte coisa. Quanto? Que aí eu vou ver se eu consigo ou não. Vou falar, beleza, pode contar comigo. E foi. Eu não vou arrumar casa, eu vou só confiar no que você tá falando aí. Entendeu? Eu sou mais ou menos assim. Só que no trabalho, não. No trabalho eu sou chata. Eu sou um pouquinho disso no trabalho e na minha área de trabalho no computador, que quase ninguém acredita. Porque assim, sabe aquelas pessoas... Como é a sua área de trabalho no computador? Só pra eu entender, você organiza as coisas pra eu conseguir não ficar menos neurótica com isso. Você organiza por certinho ou não? A minha área de trabalho, ela é extremamente vazia. Ela não tem nada. Zero. Ela é só a imagem. E aí eu tenho um menu. Assim. Aí eu tenho um menuzinho embaixo, que aí tem as pastinhas e eu coloco... As pastinhas não, é que tem uma só, um ícone que você abre e tem as pastas. Mas aí as pastas, eu tenho a pasta Natália, a pasta 3Eds, que dentro de 3Eds tem fotos... outra pasta era de fotos, passa por pasta, sabe? É mais ou menos assim. Não sei, porque eu salvo tudo na área de trabalho. Nunca, dá um pouco de agonia. Esse tipo de pessoa. Pra mim tá altamente organizada. Meu Deus do céu, passo mal. Nossa, eu amo. É porque pra mim não é, eu não consigo achar nada. Eu me perco na bagunça. Agora, a organização, pode ser que eu peque tendo excesso de organização, sabe? Uhum. Isso é onde eu dou uma freada. Eu falo, cara, tô burocratizando demais aqui, deixa eu deixar mais simples pra entrar na fluidez que a gente tá falando aqui, mas eu preciso ter um mínimo de organização possível. Entendi. Não, eu coloco tudo ali, tem as outras pastas, ok, mas assim, é organizado, então o trabalho ali, pra mim tá altamente organizado. Claro. Altamente, eu aqui altamente organizado. Se funciona, é isso. Essa parte, ok, inclusive na área de arquitetura, porque eu também sou arquiteta, algo que me dá agonia é quando eu chego e o projeto não tá... O que é o projeto organizado? Meu lado é sistema de incêndio, então, se a primeira parte não tem tudo do sistema de incêndio, o que eu tô falando ali, você esquece que esse projeto vai me dar trabalho, porque tá um caos. Então, ali também vai a organização da aula, mas ainda assim a aula, eu trabalho ela na fluidez ali de, aconteceu algo, aconteceu um imprevisto no meio ali, não tem problema, a gente sabe o que fazer aqui. Ótimo. Não, super, sua aula é muito assim, cara. Eu fico impressionada. E você quase não segue ali uma apostila, um negócio. Como assim? Coisa mais... a sua aula é do improviso bom. Eu não gosto dessa palavra improviso. Mas a sua aula é muito isso. Hoje a gente vai falar disso. Aí você vai, no máximo, você coloca as pessoas pra ler, porque precisa, né? É um exercício também, a leitura. Mas aí você já... Não, agora vamos fazer isso e tal coisa. Não, vamos... Cara, que isso. Obrigada, fico feliz. A gente não, porque aí você pede pra gente fazer um monte de coisa ali. Não existe isso, gente. Mas vocês tiram de letra, tá? Vocês tiram de letra. Coruja que é... Meu Deus do céu, muito coruja essa professora, gente. Não confie. Então, assim, essa parte é organizada. Agora, meu quarto é um caos. Um caos. Minha mãe falava isso de mim. Que eu era muito desorganizada em casa. Agora, eu não tô morando com a minha mãe mais, né? Eu tô morando há uns 2, 3 meses com a Loris. A minha namorada / esposa. A gente não é esposa ainda... Porque a gente antecipou alguns planos, mas esse já era o plano de morar juntos, mas a gente quer fazer o noivado, casar bonitinho, mas a gente tá morando juntas. E lá dentro de casa, eu sou a chata da organização, não é a Loris. E antes, quando eu morava com a minha mãe, a chata era minha mãe, eu era menos. E aí eu sou extremamente de organizada, de chata a ponto de a toalha tá torta, do box, juro. Tem um chinelo aqui que tá no meio da casa, sabe? Não... Tem que estar no lugar. Isso me incomoda até, porque eu não queria me incomodar com isso, sabe? Eu queria ficar de boa, tranquilo, mas me incomoda. Entendi. Pouco chato. E me conta a história do kart. Porque tem o kart. O kart. Nath, o kart. O kart, cara. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E você não vai... Você mora em Goiânia tem quanto tempo? 10 anos. Vai fazer 10 anos. Não. Então não existia... Já não existia mais. Mas existia um kart em frente ao Flamboyant, aonde é hoje, sabe um prédio que fica o Lifebox ali? Uhum. Por ali tinha um kart, sabe? Grande até.
E aí, meus pais amavam ir pra lá, só que eles não andavam de kart, mas tinha tipo um barzinho ali, sabe? E eu ia. E eu sempre gostei muito dessa vibe de dirigir, de carro e tal. E aí, eu gostei muito, sabe? De brincar de kart. Mas começou a ficar uma brincadeira um pouco mais séria, porque eu passava a galera grande. Lá tinham, tipo, duas pistas. Uma que era meio que pra iniciante, a outra que era bem maior e pra uma galera mais avançada. Eu comecei na iniciante, só que eu passava todos os molequinhos. Todos os molequinhos eu passava. E aí eu fui na outra e eu passava a galera adulta também. Aí, ficou divertido, ficou diferente isso aqui. Aí depois de muito tempo, aí acabou, né? A gente não ia pra lá mais. Depois de muito tempo, meu pai falou brincando, ou de um fundinho de verdade, falou assim, eu quase investi em você no kart. Quase. Eu falei, olha aí, era pra gente estar cheio da grana, sabe? É isso, mas foi Hoje eu mais estaria entrevistando a campeã brasileira de kart. Obrigada, Nem gente. sei se existe, mas amém. Exato. Mas gosto muito, só que tem muito tempo que eu não brinco. Tem muito tempo que eu não brinco disso. E tem aqui em Goiânia, tem bastante. Eu tenho receio, porque eu não sei nem... Você não gosta de dirigir, gosta? Eu não Você sei tem nem... carteira? Nath, eu não sei nem onde põe a chave. Pra que funciona aqueles dois negócios que tá lá embaixo? Perigo, né, pra sociedade, você entrar num carro, perigoso. Perigoso. Mas uma vez eu filmei dentro de uma loja de multimarcas, e aí eu tinha que filmar pra convidar o pessoal pra um evento. Segundo a minha amiga, que sempre me coloca pra cima, ela disse que parecia muito que eu sabia o que eu tava fazendo. Olha aí, gente. Que não loucura. sei se eu realmente sabia, mas E por que enfim. você não gosta? O que é? Você tem algum trauminha, você acha? Não, eu falo que é uma escolha. Uma escolha. Tipo assim, vamos lá. Não passar raiva. Eu entendo. Porque é o lugar que mais me tira do sério é no trânsito. Então. É uma escolha. Aí, por exemplo, é muito engraçado porque as pessoas já me falaram assim. E se um dia... Essa é boa pergunta, que já me perguntaram assim. E se um dia sua mãe, sua avó, seu pai tivessem precisando muito, você não puder pegar um carro pra ir? O dia que minha mãe precisou, a gente teve que ligar pra ambulância, porque só a ambulância conseguiria levar. Então, assim, eu trago muito essa ideia, se for esse o caso, de Deus não colocaria uma situação que eu não conseguiria sair da situação. Agora, foi uma escolha, assim, de falar, não quero e ponto. Mas sempre é um baita de um tabu. Tipo, gente, ela é formada, ela fez não sei o quê, então dirige. Agora, o Cortella pode falar, eu já é um problema, entendeu? Mas eu acho que são escolhas. Acho que as pessoas não precisam gostar de tudo que as outras gostam, né? E dirigir, eu acho que é algo que foi imposto também nas fases das nossas vidas ali. Porque eu lembro que foi um dos momentos mais tensos, assim, da minha vida, foi tudo junto, que foi passar no vestibular, aí passar na carteira também, passar no teste pra ter carteira e tal. Foi tudo muito próximo ali, né? E aí são as fases. Então você entra na faculdade, aí você já entra com carteira, aí se você precisar, porque eu estudava à noite, né? Precisar pegar o carro da família, ia pro... Então é muito isso, é meio que imposto também, só que, cara... Se um dia tiver a necessidade, quem sabe? É igual, pessoal, rápido. É igual o assento do pó de cereja. Ó, não tinha nada a ver com isso. O meu foi só no falar ali, ó. Ela tirando dela. Até o momento, ninguém aprovou o assento no O do pó de cereja. E eu continuo lutando por ele. Pode ser que amanhã eu mude? Pode. Pode ser que eu nunca mude? Pode. Deixa sua opinião nos comentários. Mas fala a respeito, então, desse pod aqui. É pó, um pozinho de cereja, ou é um pod? Então, podcast de cereja. É um pó de pó. O pod é só porque se a gente falar junto, vira pod. Pode. Entendeu? Trocadilhos. Exato. Quem fez o trocadilho? Publicitária. Nath. É aqui. Então, culpa do assento é brincadeira. Mas, até o momento, eu manteria. Digitalmente falando, é mais difícil? Se vai mudar daqui até os 39º episódio, a gente vai descobrir lá no 39º episódio. Boa. Nath, De pra acordo. gente... De acordo? De acordo. Negócio fechado? Sim. E pra gente finalizar, deixa uma mensagem pra sua sobrinha. Pra que ela... se ela não entender agora, mas vamos supor que daqui 5 anos ela fosse assistir esse episódio. Caramba, O que você gostaria de deixar pra ela? Bebela, você é um serzinho lindo que chegou pra brilhantar as nossas vidas. A minha, da sua mamãe, do seu papai, sua vovó e de todo mundo.
E você, cara, você consegue conquistar o que você quiser na sua vida. Coloque isso na sua cabeça. É só você ter muita fé, união e amor, e isso não vai te faltar. Eu amo muito você. Um beijo. Ela vai amar receber Ela vai essa amar, ela mensagem. vai amar. Pessoal que assistiu a gente até aqui, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada por acompanhar a gente. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar. E eu te espero na próxima semana. Beijo. Nath, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Este Tchau, canal gente. desta plataforma chamada YouTube. Nath, a cadeira desceu. Não, não, mas a gente Peraí, troca. cara, peraí. Vamos trocar. Sabe por quê? Eu tô pegando aqui. Não, Nath. Minha perna tá lá atrás. Calma aí. Vamos começar de novo. Respira, tá bom. Não segura. Não, é um punch. Que triste, cara. Nunca mais vem nesse canal, primeira e última. Então vamos novamente. Tem que ter uma abertura, né? Reset. Ai, vamos lá. Agora sim.